Hoje é um dia muito especial para a gente, porque nós estamos iniciando algo no Senhor, é algo que o Senhor tem nos chamado há muitos anos atrás, e hoje nós estamos lançando essa pedra fundamental. Hoje nós estamos começando a construir não algo novo em relação à palavra, porque a palavra já está aqui bem antes da gente, mas para nós é um novo ciclo, um novo momento. E a gente deseja que esse versículo aqui ele seja uma realidade, que a gente possa sempre louvar ao Senhor de todo o nosso coração, anunciando as maravilhas que Ele fez e que Ele vai fazer. Amém. Então, uma grande fogueira, ela se inicia com uma pequena fagulha. E hoje a gente está aqui diante de uma pequena fagulha. Não tem muita visibilidade, não tem muita força, não tem muito calor, mas a gente acredita que Deus, que é o provedor disso tudo, que é o construtor disso tudo, Ele vai fazer com que essa pequena fagulha, esse pequeno fogo, esse pequeno calor possa alcançar outras pessoas também. A gente fica muito feliz por vocês estarem aqui com a gente, por entenderem também o chamado de Deus, entenderem o propósito de Deus. E assim como Abraão, assim como Moisés, assim como vários profetas, como vários patriarcas, vocês falaram sim para o Senhor. E isso é de grande valia, o Senhor se alegra disso, quando a gente realmente se lança aos braços dele, se lança diante dele para falar: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Então, que o Senhor continue usando a vida de vocês, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, derramando de graça, derramando de instrução, derramando de unção, para que a gente possa transbordar aquilo que nós recebemos dele. Não é pela força, não são pelas nossas habilidades, mas que seja pelo Senhor. Amém. Então eu quero orar nesse momento e consagrar essa reunião. Peço que você se coloque aí diante de Deus, curve a sua cabeça diante do Senhor. Você possa ouvir a voz dele essa noite. Deus tem grandes coisas para falar conosco. Você possa liberar o teu louvor, a tua adoração também para ele. Que ele possa receber como aroma suave. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse dia. Te agradecemos por esse momento. Te agradecemos por essa data, Pai. Entendemos que o Senhor está aqui conosco. O Senhor está nos movendo. O Senhor está realizando algo novo através das nossas vidas. E nós te somos gratos por isso, Deus. Somos gratos porque o Senhor nos escolheu. Diante de tantas pessoas, o Senhor nos escolheu para entregar uma missão, para entregar um propósito, para fazer com que verdadeiramente, Pai, nós possamos construir algo que está no coração do Senhor. Construir o teu projeto, o teu plano para a igreja, teu plano de salvação, de resgate, teu plano de libertação, Pai. Então nós queremos te pedir, Pai, que essa reunião ela seja um marco aqui nas nossas vidas. E ela também seja um símbolo, Pai. Que essa simplicidade ela sempre se mantenha, que a busca do Senhor ela sempre se mantenha, porque entendemos que o Senhor é o maná que nós precisamos, Deus. O Senhor é a água que nós precisamos beber, Pai. O Senhor é o único que pode saciar a nossa sede, Deus, e mais ninguém. Então nós queremos tributar ao Senhor, Pai, essa reunião, esse momento, te agradecendo desde já por tudo o que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor fará essa noite, Pai, e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Por isso nós abençoamos esse momento, Pai, em nome de Jesus, que os teus anjos estejam aqui conosco, protegendo a vida de cada um, falando ao coração de cada um, Pai, para que possamos honrar e glorificar o teu santo nome. Amém, Jesus. A gente sabe que para que uma obra ela tenha êxito no seu final, ela tem que ter um bom início.
Se a obra não tiver um bom início, ela provavelmente vai desandar, vai cair. Se a gente estiver falando aqui de uma construção, estou olhando ali para uma ponte, né? Imagina se aquela ponte ali não tivesse uma fundação bem feita. Então, ela poderia ruir. E se uma ponte dessa estirpe aí ela rui, imagina a tragédia, né? Ainda mais se tem pessoas passando em cima dessa ponte, se tem trânsito, se tem tráfego de veículos. E por que que essa palavra ela é importante, né? Eu lembro que quando eu trabalhava como corretor de imóveis, ali na Procave, eu lembro que eles estavam construindo o Ibiza, o prédio ali em frente ao Ibiza Towers. E eu não sou do ramo da construção, assim, trabalhava na parte comercial, vendia aquilo que estava na planta ou que estava pronto, né? Mas eu lembro a obra do Ibiza, ela nunca me saiu da mente, porque na fundação, quando eles fizeram a fundação do prédio, foram feitos ali, se eu não me engano, mais de 200 estaqueamentos. Assim, era muita estaca, era um negócio que pra gente que é leigo chama a atenção. Eram muitas estacas profundas, né, de 20, acho que até 30 metros, algumas chegaram. Então a gente imagina a profundidade, a quantidade e a profundidade de estacas que estavam ali naquele solo para poder sustentar. E aí me chamou ainda mais a atenção quando eles fizeram o bloco do prédio. Para quem não entende muito de construção, igual eu, o prédio ele é feito às estacas e geralmente os blocos são feitos por grupos. Então a gente tem um bloco que ele pega ali 3, 4, 5 estacas, depois é um outro bloco que está sendo sustentado. E o Ibiza me chamou a atenção porque ele era um bloco único. Ele era um bloco único que pegava todas as estacas. E era um bloco de uma altura, sei lá, se eu não me engano, acho que dava 3 metros de altura de bloco. Então era um negócio absurdo, assim, em termos de material, de concreto, de ferro. E eu ficava olhando para aquilo e falando, meu Deus, imagina o que vai sair em cima desse bloco, dessa estrutura. Os técnicos aqui, ó, tem 3 técnicos já fazem ideia. Então, um negócio assim, pra gente que não é do ramo, é faraônico, né? É toda aquela estrutura, vários dias preparando aquela estrutura para poder sustentar aquele prédio. Hoje, se você passar ali na Avenida Atlântica, vai ter lá o Ibiza, coisa mais linda, um prédio alto, nem sei, nem lembro quantos metros tem, mas é um dos prédios mais altos, né, de Balneário, enfim, compõe aí o hall dos prédios mais altos e é incrível essa estrutura. E aí dentro dessa abordagem, Deus trouxe uma palavra para nós lá no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler o capítulo 7, a partir do versículo 24. Mateus 7, 24. Algumas Bíblias vai estar intitulado como a edificação da casa. Então, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, ele vai dizer o seguinte: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois está construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não a pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Amém? Eu não sei se vocês lembram, mas lá no Rio de Janeiro, uma construtora, ela teve um problema sério, porque uma obra, ou acho que foi mais de um prédio, eu não lembro, mas pelo menos um, com certeza. João, não sei das quantas o nome do cara. Vocês lembram que Já morreu ele.
que essa obra ela caiu, o prédio caiu. O prédio começou a se desmanchar lá no Rio de Janeiro. E aí depois os técnicos foram fazer a perícia e detectaram que ele tinha usado areia de praia. Então o cara usou areia de praia para construir o prédio. A areia de praia, se a gente pensar um pouquinho, a areia de praia ela vem às vezes com sedimentos orgânicos. A areia de praia ela vem com muito sal. Para quem conhece um pouco de sal, temos aqui um especialista em churrasco. Sal é alto. Mas o sal é o que? É altamente corrosivo. Né? Sal é altamente corrosivo. Então imagina botar areia junto com a massa de cimento em contato com o ferro. Então aquele sal, aquela matéria orgânica invisível que estava nessa areia, ela acabou corroendo aquele ferro e acabou também a própria areia, ela vai se desintegrando, porque boa parte é sal, uma parte é matéria orgânica também. Então imagina uma estrutura de toneladas com aquele peso, então ela não suporta. Então por que muitas vezes aquilo que a gente constrói, ou que as pessoas constroem, ela vem abaixo? Porque ela não seguiu o princípio da fundação. Se nós fizermos uma analogia, a Bíblia está falando da casa. A casa ela é uma construção pequena. A casa ela não precisa, por exemplo, de estaqueamento. A casa ela pode ser feita em cima de uma sapata, que é algo não é tão profundo, mas ainda assim tem que ter. A casa ela não pode ser construída numa areia movediça, ela não pode ser construída em cima de um terreno alagadiço, a não ser se for utilizando estacas. Aí sim, você pode ter uma casa com estaqueamento num terreno, por exemplo, alagadiço, porque a gente vai ter a certeza de que essa casa não vai se movimentar, a estrutura dela não vai trabalhar. Se você vai construir uma casa numa encosta de morro, dá para construir? Também dá, mas a estrutura dela tem que ser ainda mais robusta, tem que ser ainda mais adequada para esse tipo de construção. Então muitas pessoas elas acabam em determinado momento da sua vida tendo situações onde vem a se desmoronar. E se nós observarmos a origem disso, é justamente na construção. Quando a gente fala em construção, pessoal, construção aqui se aplica a tudo. Pode ser, por exemplo, a construção de um casamento. Se nós não iniciarmos um casamento construído dentro de uma base sólida, esse casamento vai ruir. Se a criação dos nossos filhos não estiver dentro de uma base sólida, ele vai ruir. Se eu comecei uma empresa da maneira errada, sem cuidar da fundação da empresa, pode ter certeza que essa empresa ela tem os seus dias contados. Uma amizade. E principalmente algo que Deus está fazendo nas nossas vidas, que é uma igreja, que é um ministério. Então, se uma igreja ela não estiver alicerçada na palavra de Deus, ela corre sérios riscos de vir abaixo, né, de ruir. E tudo aquilo que foi construído vai virar uma montoeira de entulhos, vai virar uma montoeira de pessoas feridas, vai virar uma montoeira, às vezes até de pessoas mortas. Obviamente estou falando aqui numa linguagem figurada. Pessoas que às vezes até podem morrer espiritualmente. E quando a gente olha para o cenário de um modo geral, infelizmente, muitos construtores, muitos líderes, não estão alicerçados na palavra, não estão alicerçados na rocha. Estão muitas vezes alicerçados nos seus próprios interesses, nos seus desejos, na sua própria experiência, naquilo que ele acha que é certo, naquilo que ele acha que é bom. E Deus está nos chamando para um novo tempo, Deus está nos chamando para um novo momento, onde nós somos chamados para edificar em cima da rocha, em cima da palavra de Deus. E aí, baseado nesse texto, o que é importante nós nos atentarmos para que essa obra, de fato, ela flua, para que essa obra esteja de acordo com o projeto de Deus. Aqui no versículo 24, ele diz o seguinte, quem ouve as minhas palavras.
Você já imaginou começar uma obra sem ter um projeto? Vocês acham que é possível? Começar uma obra sem projeto? Perguntei para os profissionais. Eu acho que não, né? Então, é possível começar uma obra sem projeto? Claro que é. Basta a pessoa ir lá, ela tem uma ideia do que é uma construção, ela vai no mercado de matéria de construção e ela começa. Agora, a pergunta é, vai dar certo fazer uma obra sem projeto? Não vai. Além disso, o custo também é... Exatamente, fora o custo. Então, a primeira coisa, para a gente começar a construir algo, a gente precisa de um projeto. Principalmente um projeto bem estruturado, bem desenhado, de alguém que tem capacidade técnica para aquilo. Se a gente vai construir um prédio, a gente precisa de um engenheiro que seja especialista na estrutura. Ele vai fazer um cálculo estrutural, ele vai ali trazer as medidas, né, de quanto de concreto, quanto de ferro, qual o tipo de concreto que vai. Enfim, ele vai calcular toda a estrutura, todo o esqueleto estrutural do prédio, que vai ser toda a base de sustentação, para saber se ele vai comportar ter máquinas, se vai comportar ter eletrodomésticos, quantas pessoas vão poder ocupar aquele apartamento, aquele prédio. Então o engenheiro é fundamental. E nesse processo hoje que nós estamos de construir algo no Senhor, o que o Senhor diz? De quem que é o projeto? O próprio Deus ele fala, quem ouve as minhas palavras. Então o projeto que nós estamos edificando está aqui. Aqui é o projeto de Deus. Aqui são as plantas que o Senhor deixou para a gente. A diferença é que essa planta aqui a gente não precisa ser engenheiro, né, para poder discerni-la. A gente basta ter o Espírito Santo. Então, se eu tenho o Espírito Santo e eu estou buscando a Deus, eu consigo identificar qual que é o projeto dele para a edificação da igreja. Então, o primeiro ponto é o quê? É ouvir as palavras do Senhor. Então, o que o Senhor designou para a igreja dele? O que o Senhor designou para os seus filhos? O que o Senhor quer que, de fato, a gente faça? Isso é muito importante porque quando eu tenho discernimento da palavra de Deus, eu deixo o meu entendimento de lado. Eu deixo o meu coração de lado. Porque eu vou construir não aquilo que eu acho que deva ser construído ou que eu acho que é certo, mas nós vamos construir o projeto de Deus. O projeto de Deus, esse é o projeto certo, esse é o projeto genuíno. Esse é o projeto que vai explicar exatamente onde a gente deve colocar a fundação, como que nós devemos colocar os tijolos, como que a gente deve fazer o acabamento, como que a gente deve posicionar as pessoas na edificação dessa obra. Então, o projeto de Deus ele não deve ser feito com displicência, ele não pode ser feito com amadorismo. Imagina, pessoal, a gente construir algo para Deus que daqui a pouco toma uma proporção grande, e aí você tem várias pessoas dentro dessa construção, desse projeto, e por um erro de cálculo lá atrás, ou por uma falha de projeto lá atrás, por uma negligência que nós cometemos, imagina todo esse projeto vindo abaixo. Imaginem o prejuízo, o desgaste, o tanto de destruição que isso pode trazer na vida das pessoas. Então o primeiro ponto é esse, é ouvir as palavras, é entender o projeto de Deus. E aí o segundo passo ele é muito simples. Ele fala o seguinte, você precisa ouvir e precisa o quê? Praticar. Muitas pessoas até ouvem a palavra de Deus, eles até sabem qual que é o projeto. Mas aí é igual aquele mestre de obras. Sabe aquele mestre de obras que pega o projeto do engenheiro e fala assim, o engenheiro fez desse jeito, mas nós vamos mudar aqui essa laje de canto. Nós vamos mudar isso aqui. Eu tenho experiência de obra, eu sei como é que faz isso aqui. Eu já construí mais de 100 casas na vida. Construí trocentos prédios.
vamos mudar isso aqui, vai dar certo, deixa comigo. E às vezes quem está contratando a empreiteira, quem está contratando as pessoas, às vezes para não gastar mais com o engenheiro, às vezes ele pega um projeto que uma outra pessoa fez para um outro lugar, para um outro terreno, e aí ele bota na mão do mestre de obras. E aí o mestre de obras, com seu entendimento, vai pegar aquele projeto e vai adaptar a uma realidade que ele não conhece. Então, qual que é o risco disso? Né? Ele até ouve, ele até vê o projeto, mas ele altera. Então, muitas vezes nas nossas vidas a gente também faz isso. Deus, ele entrega um projeto, Deus entrega algo para a gente fazer, mas como nós somos experientes, como nós somos às vezes mais espertos que Deus, a gente fala, não, vamos fazer assim porque vai dar certo. Ali no outro lugar deu, Deus conhece o meu coração, Deus sabe que eu tenho boas intenções de fazer isso aqui é para o bem de todo mundo. E aí nessas boas intenções a gente acaba alterando o projeto e as consequências elas acabam por vir também. Porque o projeto ele não foi específico para aquele lugar, o projeto não é específico para aquele tipo de obra. E aí os problemas vêm. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, um dos homens que tentou alterar os projetos de Deus foi Saul. Saul, por um momento, ele ouvia Deus. Ele foi um rei instituído por Deus, o primeiro rei de Israel, instituído para liderar o povo de Deus, mas em alguns momentos, Saul caiu na besteira de falar, não, espera aí, não é bem assim. Deus falou para fazer isso, mas não é bem assim. Deixa eu fazer do meu jeito. Eu sei como é que faz. Vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para mim, vai ser bom para o reino, vai ser bom para vocês. E nessa, Saul foi desagradando a Deus, Saul foi colocando em risco o povo ao qual ele liderava, ao qual ele reinava, e as consequências foi que Saul acabou sendo destituído do seu cargo, porque ele não estava cumprindo aquilo que Deus havia instituído. Então, começar bem é muito importante. Ouvir o projeto, entender o projeto e executar o projeto. Se nós tivermos dúvidas durante o projeto, o que a gente tem que fazer? A gente tem que perguntar para quem projetou. Deus entregou alguns projetos ao longo da história. Por exemplo, um dos projetos foi a construção do tabernáculo. O tabernáculo foi exatamente projetado por Deus. Não foram homens que definiram as distâncias, os tamanhos, os materiais que iriam ser colocados no acabamento, o revestimento do tabernáculo. Tudo foi o Senhor que colocou, que instituiu. E o papel ali dos sacerdotes, dos levitas, das pessoas que estavam encarregadas da construção foi cumprir o projeto. A mesma coisa nós observamos com Noé. Noé recebeu um projeto de uma arca de proporções faraônicas. E Deus explicou para ele exatamente como que o projeto deveria ser executado. Cada tábua, cada compartimento, quantos andares, as distâncias, como que ele deveria fechar a arca por dentro, por fora, com betume, enfim. Então, ali existia todo o projeto. E o que Noé fez? Ele executou exatamente. Noé não questionou nem o tamanho da estrutura. Falou, caramba, Deus, uma arca desse tamanho, a gente não pode fazer algo menor, que seja mais rápido, porque eu estou com pressa. E um dos inimigos da construção é a pressa. Às vezes, na pressa de querer fazer logo, as pessoas esquecem de perguntar a Deus, de consultar a Deus, de entender se realmente aquele projeto é para acontecer ou não, ou se é para acontecer, de que maneira deve acontecer e em que velocidade deve acontecer. Então, tudo isso é importante, por quê? Porque vem do Senhor. Nós somos apenas executores. Nós somos apenas aqueles que iremos trabalhar para o Senhor. Nós somos trabalhadores do seu reino. Nós somos trabalhadores da sua seara. É Deus quem dá o projeto. É Deus quem determina a velocidade de execução. É Deus quem traz todos os parâmetros. Amém? E aí o terceiro e último ponto que esse texto vai nos trazer
É algo que nós não gostaríamos de passar. Ninguém gostaria de viver isso, mas nós vamos passar por isso. Todos nós vamos passar por isso. Quando eu falei para vocês da construção do Ibiza, da fundação e do bloco único, o Ibiza ficou pronto. São 3 torres grandes. E eu lembro que uma vez eu subi no Ibiza na cobertura. E nesse dia que eu subi, existia muito vento. Tinha muito vento ali na praia de Balneário. E eu lembro de ficar parado ali, assim, na cobertura, próximo à piscina, e eu sentia o prédio balançando. E levemente eu via a água na piscina fazendo um movimento de balanço. E eu olhando aquilo, eu falei assim, caramba, isso aqui vai cair. Primeira tempestade. Cara, isso aqui vai cair, olha aí, o vento tá balançando, isso aqui não vai aguentar, isso aqui vai rachar. E obviamente eu sou leigo na construção, mas aquilo me chamou a atenção, porque foi a primeira vez que eu senti um prédio balançar. Se não balançar aí que cai, né? Aí que quebra, né? E aí que tá o X da questão. Eu fui conversar com o engenheiro depois, contei o episódio para ele, e aí ele falou justamente isso. Ele falou assim, Rafael, o prédio tem que balançar. Ele tem que balançar, senão ele cai. Se a estrutura for muito rígida, ela vai romper, ela vai ruir. Então, ao longo do prédio, existe o que a gente chama de juntas de dilatação. Então, essas juntas são justamente para permitir com que o prédio ele trabalhe com as variações de temperatura. Então, com muito calor, a estrutura vai dilatar, com frio, a estrutura vai contrair. Então, ela precisa disso. Quando o vento vier, ela tem que ter essa flexibilidade para ela poder sustentar. Então, meus irmãos, vai ter um tempo que o vento vai soprar sobre as nossas vidas. E a própria palavra de Deus fala. Ele fala o seguinte, ó. Quando vierem as chuvas, a inundação e os ventos castigarem a casa, né, ela cairá com grande estrondo. O que ele está falando? Quando você, obviamente, constrói fora da rocha, quando você constrói sem o projeto, sem uma fundação bem feita, vai ter uma hora que vai vir o vento. O vento vem para provar, o vento vai vir para testar. E a obra que não estiver firme, ela vai ruir. Por que o Ibiza não cai? Porque ele foi um projeto executado exatamente conforme ele foi projetado. Os construtores seguiram as orientações dos engenheiros, das pessoas que fizeram as plantas daquele prédio. Então hoje pode dar o vento que for. Já foi tudo calculado. Então o vento que vier, essa obra, ela vai sustentar, ela vai aguentar. Então, para que as obras que nós estamos edificando nas nossas vidas, elas possam ter sustentabilidade, elas precisam estar construídas sobre a palavra de Deus. Então, para que a nossa família não venha a ruir, para que os nossos filhos não venham a cair, para que a nossa empresa não venha a desabar, para que a nossa igreja, para que o nosso ministério não venha a desabar, nós precisamos construir em cima da rocha. Então a palavra de Deus para você, para mim, na noite de hoje é essa. Estejam atentos ao projeto, estejam atentos às plantas, estejam atentos àquilo que eu estou falando. E se nós estivermos atentos a isso, com certeza vai ser muito mais fácil. Porque basta seguir o projeto de Deus. Deus, ele entende de projetos melhor do que qualquer um de nós. Ele entende de projeto da vida, ele entende de projeto de família, ele entende de projeto de igreja, de ministério, ele entende de criação de filhos. Ele entende quando vem o vento forte, ele entende quando vem as tempestades. Então ele vai saber exatamente que tipo de edificação nós precisamos ter nas nossas vidas para que estejamos firmes no Senhor. Então, meus irmãos, diante dessa palavra de Deus, eu quero que a gente encerre com um momento de oração. A gente vai orar em cima dessa palavra. Eu quero abençoar a vida de vocês. Quero profetizar em cima desse ministério, em cima dessa semente que está sendo lançada, para que ela cresça.
E depois da oração, Deus colocou no meu coração que cada um também libere uma palavra, né? Uma palavra de bênção, uma palavra de edificação, ou uma palavra que esteja no seu coração para esse ministério, para essa igreja que está surgindo. Então nós vamos orar, vamos nos apresentar diante de Deus, colocando essa palavra, colocando essa instrução que Ele está nos dando, a primeira instrução, primeira instrução oficial aqui, para que a gente edifique de fato tudo que a gente fizer em cima da palavra dele. Amém? Amém. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, e te louvar mais uma vez por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra, que tem sido luz para os nossos pés, tem sido instrução para o nosso caminho, Pai. E nós te pedimos em nome de Jesus, que tudo aquilo que iremos fazer, Pai, tudo aquilo que iremos executar, que esteja de acordo com a vontade do Senhor, Pai, que esteja de acordo com o teu coração, com os teus projetos, com os teus sonhos, Pai, para as nossas vidas e para a vida daqueles que virão, Deus. Eu quero te pedir que em nome de Jesus nós possamos discernir todo o projeto, Pai, discernindo a tua palavra, discernindo as tuas intenções, discernindo as estações, Pai, discernindo o momento de avançar, discernindo o momento de diminuir a velocidade, discernindo o momento de colocar mais material, de colocar menos material, mas que cada passo, Pai, que iremos dar, que seja debaixo da orientação do Senhor, Pai, que seja debaixo da palavra do Senhor, Pai, e que o Senhor nos ajude também colocando pessoas ao nosso redor, pessoas que também vão ter o entendimento desse projeto, pessoas que têm a capacidade de nos ajudar discernindo, Pai, as plantas, discernindo as instruções, discernindo tudo aquilo que o Senhor está derramando, Pai. Eu quero profetizar que em nome de Jesus, Pai, hoje nós estamos lançando aqui a pedra fundamental, nós estamos iniciando, Pai, o alicerce, fazendo as primeiras escavações. Nós entendemos que vamos ter que crescer para baixo ainda. Sim, Pai, a obra ela começa para baixo, ela começa invisível. As pessoas às vezes que estarão lá fora vão ver só um tapume, mas nós já começamos a construção, Pai. E entendemos que essa é a parte mais importante, que é a parte da fundação, Pai. É essa fundação que dará sustento, Pai, a toda a construção que virá depois, a tudo aquilo que ficará visível. O visível será sustentado pelo invisível, Pai. Por isso que o invisível ele é tão importante. E nós queremos te pedir, Pai, que esse invisível seja o invisível do Senhor, sejam as estacas do Senhor, Pai, sejam os blocos do Senhor, Pai, que seja o Teu Santo Espírito nos ajudando, nos instruindo, Pai, em cada passo, em cada derramamento dessa obra, que seja o Teu Santo Espírito de Deus, Pai. E eu quero profetizar, Pai, que essa obra ela seja tranquila. Eu quero profetizar, Pai, que essa obra ela seja sem acidentes. Eu quero profetizar, Pai, que essa obra esteja resguardada, Pai. Resguardada pelo Senhor, Pai. Pelos técnicos do Senhor. Por aqueles que estarão cuidando, preservando da nossa integridade, da nossa saúde, da nossa segurança, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, todo o dardo inflamado do inimigo caia por terra em nome de Jesus, que toda palavra maldita caia por terra em nome de Jesus, que qualquer tipo de agouro, Pai, que qualquer tipo de situação, de sentimento que não esteja alinhado com a Tua vontade, Pai, nós declaramos que caia por terra em nome de Jesus. E que o Senhor venha guardar os nossos corações, que o Senhor venha guardar a nossa mente, que o Senhor venha guardar o Teu propósito nas nossas vidas, Pai. Afinal de contas, nós estamos aqui pelo Senhor e para o Senhor, Pai. E o objetivo disso tudo, Pai, é que o Teu nome seja glorificado, é que o Teu nome seja exaltado e que pessoas venham se render diante dos Teus pés, Pai,
para a honra e para a glória do Teu santo nome. Assim nós oramos e te agradecemos desde já, Jesus. Amém. Amém. Vou pedir para que a gente possa lançar uma palavra, né, de bênção, que você profetize uma bênção ou um desejo no seu coração, aquilo que Deus colocar, ou se Deus colocou um versículo. Eu queria que você fizesse isso como um ato profético, né? Se alguém já tem aí uma palavra primeiro, se já quiser. Tem uma palavra que ficou aqui na minha cabeça, que é unidade. Unidade não só uns com os outros, mas unidade com Cristo, unidade com o Espírito, porque quando a gente tem unidade, tá em unidade, né, com Ele, na mesma visão, no mesmo Espírito, a gente tem a revelação daquilo que Ele quer, né, a revelação da palavra, a gente tem a visão, né, Ele nos dá a orientação, a direção, para que a gente nunca se perca, né, no caminho, nunca se perca na nossa vontade, na nossa razão, nas nossas próprias pernas, né, de querer caminhar sozinho, mas sempre debaixo da orientação, debaixo da autoridade do Senhor e na visão que Ele tem colocado, né, que Ele tem nos dado. Amém? Então que a gente caminhe como esse bloco único. Um único Amém. Bloco em unidade. Amém. Sem divergência, sem... Amém. Glória a Deus. Também peço a Deus que Ele dê sabedoria, principalmente a todos, né, mas os que estarão à frente desse ministério. E que essa sementinha que está sendo lançada hoje na terra cresça. Amém. E se multiplique muito, muito, muito. Em nome de Jesus. Que tudo seja para a honra e glória de Jesus. Amém. Então que o Senhor multiplique as sementes que vão ser lançadas para a honra e glória dele. Amém. Aleluia. Amém. Eu peço ao Senhor que essa pedra aqui lançada para início de uma fundação, será para glorificar o seu nome, que ela seja fundamentada em uma fundação perfeita, para que ela tenha crescimento e que ela não venha mais tarde a ruir. E que dê sabedoria, dê discernimento para as pessoas que vão conduzir. Amém. Amém. Então que estejamos alicerçados na palavra, para que a gente não venha colocar toda a obra abaixo. Então que a palavra seja sempre o nosso guia, né? Amém. E aí? Pra mim, você falou de unidade. E essa semana eu li bastante sobre perdão. Então veio muito forte assim, no meu coração de dizer que hoje a gente está começando, hoje está tudo bem, hoje está muito gostoso, né? Mas que se a gente vem a falhar, que a gente como ser humano mesmo saiba perdoar diante de Cristo uns aos outros, porque o perdão ele nos liberta, né? Então, venhamos aí ter esse coração aberto. Amém. E saber pedir perdão. Amém. Então que possamos ter um coração voltado para o Senhor, né? Coração perdoador, entendendo que somos seres humanos e que iremos falhar. Todo mundo falha, pessoas vão falhar com a gente falha com pessoas, mas que o perdão também faça parte desse fundamento, para que a gente não esqueça disso. O perdão é um princípio importante. Amém. Hoje o Senhor falou o dia inteiro comigo sobre um dos motivos que pode levar um projeto a ser mal executado, que é o motivo. Pessoas com motivação errada, elas podem pegar uma planta, eu vejo isso no dia a dia, e alterar. E tudo é questão da motivação. Às vezes a pessoa pode estar motivada porque está fazendo algo errado numa obra, ou às vezes simplesmente porque a pessoa tá nem aí, só quer fazer o trabalho e receber. E isso fala muito comigo, porque
A gente vai fazer a obra do Senhor, o Senhor nos chama para fazer uma obra com excelência. E se Deus coloca alguma coisa na mão de uma pessoa, o motivo fala muito, né? Deus está colocando um ministério, uma igreja nova na mão de vocês. E tudo é um motivo, né? Poxa, daqui a pouco essa igreja vai estar grande. Nossa, meu Deus, que igreja incrível, não sei o que. Tá, mas qual o motivo por trás disso, né? Então me alegra muito, porque até o momento, a gente que acompanha vocês de perto, a gente vê que vocês estão com uma motivação muito saudável. Em vários momentos, o Espírito Santo muitas vezes me mostra a motivação das pessoas. Às vezes, conversando com uma pessoa, várias vezes o Espírito Santo já mostrou qual é a motivação por trás de alguma ação. A gente vê que pessoas com motivações erradas, elas, uma hora ou outra, elas acabam fugindo do projeto de Deus, né? Então me alegra muito ver que vocês estão com uma motivação alicerçada no Senhor, uma motivação humilde, uma motivação alinhada no coração do Pai. E a minha oração é que daqui para frente essa motivação ela continue, que nós todos, a gente possa continuar trabalhando na obra do Senhor com a motivação correta, que a gente não perca em nós mesmos, nas nossas motivações que podem ser geradas por várias coisas dentro do nosso ego. A gente pode fazer coisas com motivações erradas, ser com motivação de fazer a obra para a honra e glória do Senhor. Amém. Muito importante, né? A nossa motivação é se mover pelo propósito de Deus, e não pelas nossas necessidades. Não pela necessidade de ter um ministério, não pela necessidade de ter pessoas, não pela necessidade, de ter audiência ou qualquer necessidade que seja. Mas que realmente o nosso motivo seja esse, né? O propósito de Deus. Eu falo que Deus ele não une pessoas, né? Deus ele une propósitos. Então a gente está unido aqui por um propósito. Então essa é a nossa motivação, que ela continue. Depois eu vou registrar o que cada um falou, porque isso aqui vai nos ajudar. Sempre que a gente estiver passando por situações de vendaval, ou de insegurança, ou de inconstância, a gente vai lembrar disso aqui que nós falamos e a gente vai entender o que nós estamos edificando. Nós estamos edificando em cima da palavra de Deus. Amém?